Olá, estamos chegando para mais um programa Bate-Papo com Sidney Fernandes, onde aqui a gente faz perguntas para o Sidney e fica dentro esses minutos que tem o nosso vídeo, discutindo aqui, perguntando, o Sidney respondendo, a gente trocando ideias e, claro, tudo isso com o intuito de provocar a sua reflexão. Se você gostar desse vídeo, você pode compartilhar com outras pessoas. A gente pede que você deixe o seu like e considere se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença aqui. E a nossa pergunta para iniciar o nosso bate-papo de hoje, Sidney, é a seguinte. Já falamos em programas anteriores muito sobre ele, né? O egoísmo moderno está mais ligado ao individualismo ou à falta de empatia? Seja bem-vindo a mais um bate-papo. O egoísmo, Theo. Egoísmo ao lado da vaidade e do orgulho. Primeiro que, segundo os espíritos, os mentores espirituais, é o maior mal da humanidade. Por trás do egoísmo estão as guerras, estão os problemas familiares, estão a destruição, a fome, o crime. Por trás deles está tudo isso. E aí, quando você se empolga com ele, você não tem apenas a falta da empatia, você tem o descuido, você tem a inconsciência de praticar o mal. Nós tínhamos na Idade Média um elemento que escreveu um livro chamado O Príncipe. Ele se chamava Nicolau, não sei se a pronúncia é correta, provavelmente não seja, mas ele é mais conhecido como Maquiavel. Daí vem aquela expressão maquiavelismo. Pois bem, ele tinha, assim, várias ideias para os governantes para poder administrar melhor. Pois bem, ele dizia que os fins justificam os meios. E essa é a marca principal do egoísta, Theo. Isto é, ele não se importa muito com o mal que ele vai provocar só para se locupletar. O nome do personagem a que você se refere é o nome original, né? Niccolo di Bernardo dei Machiavelli. É o nosso famoso Maquiavel. Ô Sidney, aqui na nossa pergunta diz egoísmo moderno. Theo, Existe... e dizem que ele não era uma pessoa assim maquiavélica. É Ele verdade. fornecia os elementos que facilitavam a administração. Vou dar apenas um exemplo. Ele dizia assim para o rei, e isso é feito pelos políticos atualmente: olha, quando você tiver que dar uma boa notícia, dê essa boa notícia em fragmentos. Porque cada pedacinho que você passar é uma alegria para o seu povo, para o seu súdito. Mas se você for dar uma má notícia, dê ela de uma vez. É dar uma Então, paulada. são técnicas que ele ensinava para melhor administrar, não necessariamente, vamos dizer assim, Pro mal, né? para o mal, mas era uma maneira de melhor administrar. Então, eu tenho a ideia de que ele não era uma má pessoa, ele era um cara muito inteligente. É verdade. E aqui na nossa pergunta tem o termo egoísmo moderno. Dá para fazer essa distinção de que hoje existe um egoísmo moderno? Claro, devido a grandes evoluções que a gente teve, principalmente no ramo da tecnologia, mas dá para a gente entender que existe hoje um egoísmo moderno, Sidney? Eu diria já que eu não conhecia essa expressão. O alcance de um ditador, de um rei, no passado era limitado. Então, mesmo que ele tivesse um exército aí de 10 mil homens, ele poderia alcançar determinados objetivos. Hoje, Theo, apertando um botão, você acaba com a humanidade inteira. Então, você tem razão. A tecnologia pode nos trazer, assim, uma potencialização do nosso egoísmo. Eu entendo dessa maneira também. E aqui também, na nossa pergunta, tem a palavra individualismo. A gente vê que hoje
na atualidade, muita gente opta pela solidão, assim, por ficar sozinho, muitos chamam de minimalismo, ficar ali sem muito, sem, vamos dizer, balada, a pessoa que não vai num convívio ali no churrasco na família, não vai em um outro lugar onde tem muitas pessoas. A gente dá para dizer que esse individualismo também pode ser um pouco de egoísmo, tipo a pessoa querendo ela só para ela mesma. Eu acredito que a espiritualidade gostaria que a gente convivesse mutuamente com outras pessoas. Claro, eu acho que a nossa evolução estaria ligado a isso, né, Sidney? Isso Na dou- também é um tipo de egoísmo? Sem dúvida, a doutrina espírita nos mostra que na antiguidade havia os chamados eremitas que se isolavam para não se contaminar com os erros da sociedade, e ele egoisticamente queria encontrar o céu dele. E nós sabemos, Theo, que ninguém encontra a felicidade sem que os outros à sua volta sejam felizes também. É uma comunidade, né? Então tem que todo mundo caminhar da mesma maneira. E também no Uma final da. metáfora, Theo, uma Ah, metáfora seria que o próximo, a possibilidade de você ser útil para o semelhante, para a sociedade. Um cientista, por exemplo, que estuda muito, abre mão do seu conforto, do seu banho, da sua higiene até, das suas viagens, para encontrar uma vacina, a penicilina, por exemplo, que uhum, salvou a humanidade inteira. Um indivíduo desta forma, ele está abrindo mão do seu conforto em favor de uma comunidade inteira. é. Ao passo que o egoísta, ele está preocupado só com ele mesmo, né? Só com ele. E aqui no caso, a pergunta diz se o egoísmo moderno está ligado mais ao individualismo ou à falta de empatia. Claro que as duas coisas são meio. Não são tão legais, mas qual você acharia que é o pior, o que puxa mais para o lado do egoísmo, Sidney? O individualismo ou a falta de empatia? Eu acho que a falta de empatia é decorrente do egoísmo. Assim Uhum, como também a vaidade decorre também do egoísmo. Só a pessoa quer ser bonita, só ela uhum. quer ser destacada das demais. É claro, Theo, que ninguém aqui está criticando uma pessoa que é asseada, tem boa higiene, costura uma roupinha melhor ali. Eu acho que nós até devemos isso ao semelhante. A gente tem que se apresentar bem, porque já dizia um sábio da antiguidade, o nosso rosto não é nosso, é do É, semelhante. Você, isso por mesmo. exemplo, dá essa caprichada aí, melhora o seu cabelo, você que tem de descendência negra, tem essa pele bonita, isso aí é agradável a quem olha para você. Então, não se trata de vaidade, trata-se de consideração com o próximo, com o Com o semelhante. próximo. Uhum. Então, eu entendo que por trás de tudo está o egoísmo. E está a vaidade exacerbada, está o orgulho, a pessoa acha que, como diria a minha mãe, tem o rei na barriga, né? Então, isso nos leva a cometer enganos que vão ser reparados numa próxima vida, ou nesta vida mesmo, a gente É. vai chegar à conclusão de que está fazendo besteira. E para encerrar aqui, Sidney, essa questão do egoísmo, como que a gente pode. Porque algumas coisas elas acontecem devagarinho, vão indo, vão chegando, e muitas vezes, quando a gente percebe, já está enraizado ali. Como que a gente pode ir se policiando para que ele não nos abrace e quando a gente for perceber, ele não quer mais soltar esse abraço da gente? Você, tempos atrás, fez uma proposta numa das suas perguntas, e eu gravei bem essa sua proposta. Então, eu despertei com a sua observação para a necessidade de criarmos novos hábitos. Para superar esse mal que a gente percebeu que isso é um grande progresso, o fato de É, você já concluir que fez muita coisa errada e a sua consciência dói, isso é ótimo. Sinal que você não é um cadáver, você ainda sente. é.
e você começa a tomar atitudes de forma a criar novos hábitos que, vamos dizer assim, destoam dos seus hábitos anteriores egoísticos, é um passo enorme. E à medida que você cria novos hábitos, a palavra não é bem essa, mas só para você entender, você se empolga com o bem, como antes, ao contrário de antes, você se empolgava com o mal. Com o mal. Então é uma luta dentro de você mesmo, aquela que você conhece, a sua parte boa querendo superar a sua parte má. Esse é um processo lento, mas assim como foi lento, como você disse, o envolvimento do mal na sua vida, você tem que começar um dia a criar novos hábitos para retirar de dentro de você as suas más tendências. Corporificadas aqui em 3 palavrinhas, só para resumir, porque existem muitas outras, com o egoísmo por trás de tudo, a vaidade e o orgulho, que tem as consequências da falta de empatia, falta de generosidade, agressividade e outras coisas mais. O segredo é começar a ter novos hábitos. É isso aí. E você, o que você acha desse nosso bate-papo de hoje? Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu like também e considere se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos, tanto dos Fagulhas quanto possíveis palestras e também o nosso bate-papo todo sábado e domingo aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Até a próxima! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.